Graça e paz, amados. A palavra de Deus está no livro de 2 Pedro, no 2º capítulo, a partir do versículo 20. A palavra diz assim: Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficaram no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem dos mandamentos sagrados que receberam. O que aconteceu a essas pessoas provam que é verdadeiro este ditado ou esse provérbio. O cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Aqui o apóstolo Pedro, ele nos fala que depois que conhecemos o Senhor, conhecemos a palavra dele, nós não podemos voltar atrás, porque Jesus pagou o preço uma vez na cruz e nos libertou. Ele nos ensinou os seus mandamentos, nos mostrou o caminho, e nós fomos libertos pela palavra e pelo poder dele através do Espírito Santo. Então nós não podemos voltar atrás. Pedro afirma que se voltarmos atrás, nós seríamos pior do que éramos antes, porque hoje nós somos libertos e conhecemos a verdade. No passado nós não conhecíamos a verdade, mas Jesus veio e nos libertou e nos mostrou o caminho. Então não podemos voltar para trás, porque você conhece a verdade. Jesus te mostrou, ele te libertou. Agora a gente vai lá para Lucas 11, 24. O versículo 24 diz assim: Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem águas, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para a minha casa, de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando a pessoa é liberta, o espírito, o demônio, o espírito da maldade sai dela, ela tem a casa limpa, porque o Espírito Santo começa a morar dentro de uma casa limpa. Então a pessoa precisa primeiro ser liberta para que Deus possa fazer morada nela. Mas a pessoa que volta a fazer aquilo que Deus o libertou, o espírito mau que saiu dela volta e acha a casa vazia, sem o Espírito Santo, porque essa pessoa voltou para trás. Ela voltou a andar naquele caminho que desagrada a Deus. Então o espírito dos demônios, ele vai atrás de mais 7 demônios e ele volta com esses 7. Então aquela pessoa que no começo, quando não era liberta, tinha um demônio no corpo dela, ela foi liberta, saiu o espírito mau. Mas ela voltou para trás, ela não buscou o Senhor, ela não quis caminhar para frente com Deus. Ela olhou para trás e começou a praticar os delitos do passado, os pecados. Então o demônio volta com mais 7. Então ela acaba tendo 8 demônios dentro de si. E ela fica pior do que estava antes de conhecer Jesus. Essa pessoa é o crente desviado, é o cristão desviado. Ela conhece a palavra, ela foi liberta, mas ela volta a praticar o pecado. Então o demônio ganha legalidade na vida dela e volta com mais 7. Então no começo ela tinha 1 antes de conhecer Jesus. Agora que ela voltou para o mundo, ela tem 8 demônios. Por isso é tão difícil você conseguir pregar para um desviado. Porque a palavra diz que ele tem 8 demônios. Mas nada é impossível para Deus. Basta você querer, ter força, buscar no Senhor Jesus que ele pode te libertar, seja de 8, de 10, de multidões de demônios, não importa a quantidade. O que importa é você ter fé e querer vencer em Cristo. Querer ser liberta
das garras do Satanás. A palavra diz que se nós sujeitarmos à vontade de Deus, o diabo fugirá de nós. Então ele manda primeiro sujeitarmos a palavra, sujeitarmos às vontades de Jesus Cristo. Se estivermos debaixo da autoridade de Jesus, sujeitando a Ele, o diabo não tem legalidade sobre as nossas vidas. Então, amados, reflitam nessa palavra, que possamos buscar o Senhor cada vez mais, estar forte e firme e sempre andando em linha reta para frente. O alvo é o céu. Não olhe para trás. Seja firme. Queira buscar o Senhor cada dia mais. Que Jesus possa te abençoar